Boa noite. Veja o que é destaque na edição de hoje no Jornal da Guará. Os impactos no funcionamento da cidade durante a greve geral organizada em protesto contra a reforma da Previdência. A audiência ouve acusados pelo Ministério Público pela morte de 3 adolescentes em São Luís. O governo federal decide suspender o uso de simuladores por autoescolas. Tem ainda os destaques do esporte e as novidades na programação da TV Guará. A partir de agora, no JG. Em todo o país, centrais sindicais organizaram um movimento de greve geral em protesto especialmente contra a reforma da Previdência Social. Na capital maranhense, um ato foi convocado durante a tarde na Praça Deodoro. O repórter Jairo Martins acompanhou. A concentração das centrais sindicais e movimentos sociais em São Luís aconteceu na Praça Deodoro. A cada momento, novos grupos se uniam aos que já estavam concentrados para protestar, principalmente contra a reforma da Previdência. Nós não podemos aceitar essa proposta de previdência do governo federal, do governo Bolsonaro, porque do ponto de vista concreto, o que eles estão querendo fazer é tirar a previdência pública e privatizar. O movimento também teve a adesão do Sindicato dos Bancários. Por conta do protesto, os trabalhadores paralisaram as atividades nesta sexta-feira. A categoria decidiu em assembleia aderir a essa manifestação geral dos trabalhadores, porque a reforma da Previdência é mais um ataque que quer tirar dos mais pobres para os bancos, que ganham bilhões ano após ano. A educação também esteve representada na manifestação. Além das críticas contra os cortes nesta pasta, os professores também se mostraram contrários ao fim da aposentadoria especial. É a professora que tem uma jornada desgastante porque ela é professora, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa e essa reforma vem tirar todos esses direitos. Durante o período da manhã, os trabalhadores tiveram dificuldades de locomoção, ocasionadas especialmente pela paralisação dos rodoviários. Em São Luís, o protesto começou por volta das 4 horas da manhã. Na Avenida dos Portugueses, no trecho que compreende a barragem do Bacanga, os manifestantes usaram pneus queimados para interditar os dois lados da pista. Durante o bloqueio, alguns motoristas se irritaram e houve tumulto. Depois, os manifestantes decidiram fazer a interdição parcial da via. A cada 15 minutos, um dos sentidos da avenida era desbloqueado e o outro lado era ocupado. A paralisação causou grandes congestionamentos. Muita gente precisou atravessar a ponte a pé para poder chegar ao trabalho. O carro não pode passar, porque se ele for, ele não volta, eles estão alternando os lados. Na Avenida Beira-Mar, motoristas e cobradores estacionaram os coletivos do lado direito da via e formaram uma fila quilométrica ao longo da pista. Guardas de trânsito foram ao local para tentar convencer os rodoviários a saírem da área. Para muita gente, encarar esta sexta-feira, o jeito foi ter muita paciência. Desde 7 horas, os ônibus pararam aí, a gente ficamos parados aqui agora até se voltar, só 9 horas que vai voltar de novo. O jeito é ter paciência. É o jeito. Agora são 6 horas e 36 minutos. Você vai saber como foi a audiência com os acusados pelo Ministério Público de assassinar adolescentes na zona rural de São Luís. É um instante só. Uma audiência de instrução foi realizada nesta sexta-feira, em que foram ouvidos o policial militar Hamilton Caires Linhares e o vigilante Evilásio Lemos Ribeiro Júnior. Eles são acusados da morte de 3 adolescentes no mês de janeiro deste ano. Os adolescentes foram mortos sem chance de defesa, com tiros na nuca. A audiência deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiada a pedido da defesa de um dos acusados e remarcada para hoje. 22 testemunhas foram convocadas, a maioria de acusação.
Entre elas, familiares das vítimas e funcionários da empresa de vigilância onde trabalhavam o policial militar Hamilton Caires Linhares e o vigilante Evilásio Lemos Ribeiro, acusados de matar os adolescentes. O crime aconteceu em janeiro deste ano, em uma área próxima de uma construção de casas do programa Minha Casa, Minha Vida, no povoado Mato Grosso, na zona rural aqui de São Luís. Os réus também participaram dos depoimentos. No tribunal, o militar Hamilton Linhares ficou sentado atrás de um grupo de policiais do batalhão de choque da PM e praticamente não mostrou o rosto. Gildean Castro Silva, Gustavo Feitosa Monroy e Joanderson da Silva Diniz foram assassinados com tiros na nuca. Segundo parentes das vítimas, os 3 teriam ido ao mangue catar caranguejo, mas não chegaram até o local, sendo mortos no meio do caminho. 5 meses depois, entre os familiares das vítimas, o sentimento ainda é de revolta. Foi 3 pedaços que cada mamãe perdeu, teve perca dessas crianças. Foi uma barbaridade muito terrível que um homem desse praticou, uma coisa que ninguém esperava lá na zona rural. O que nós queremos é justiça. Você vê ali que eles não têm argumento, nem a defesa, nem testemunha de defesa dele, tem argumento. Então, eu não posso lhe dizer que aquele ali foi um crime bárbaro, eu posso lhe dizer que aquele ali foi uma monstruosidade. O Banco do Nordeste realizou uma premiação em que os destaques no segmento do empreendedorismo foram contemplados. A premiação reconhece os empreendedores que conseguiram inovar e promover a geração de empregos, além de estimular a boa gestão como as práticas que reduzem o impacto ambiental. Na categoria Serviços, venceu uma empresa que apostou no turismo sustentável em Tutóia, focado no ramo hoteleiro e de passeios náuticos. Com o financiamento do banco, vários investimentos foram feitos, como a instalação de energia solar no hotel. A importância é ser reconhecido, é muito bom. É saber que você está trilhando o caminho certo, apesar de todas as dificuldades que todo mundo passa, principalmente o pequeno e o microempresário. Na categoria Indústria, venceu este empresário de Açailândia. Estamos muito gratificados pela importância desse momento que está proporcionando o Banco do Nordeste em fazer esta premiação. E o vencedor da categoria Comércio é do ramo de alimentação e já prospecta romper fronteiras com o Maranhão. Primeiramente, o prêmio nos dá uma credibilidade muito boa, né, perante aos empresários, perante as instituições. E é dessa forma que a gente vai romper fronteiras. Essa é a 5ª edição do prêmio que reconhece e incentiva os empresários que se destacaram em seus empreendimentos a partir dos financiamentos do banco. Nesse momento de instabilidade, de crise financeira, as pessoas são estimuladas a empreender, a buscar novos desafios, e o Banco do Nordeste é o parceiro da micro e pequena empresa nesses projetos de investimento. Vamos mudar de assunto agora. Um novo restaurante popular será entregue pelo governo do Maranhão, chegando a quase 30 o total de equipamentos de segurança alimentar implantados pelo governo estadual. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Social, Márcio Naiza. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Hugo. Obrigado. Bom, secretário, essa política de fomento, de colocação desses restaurantes populares tem feito grande diferença, principalmente no interior. Na capital nós temos, mas essa opção de poder contemplar os municípios, principalmente aqueles que mais necessitam, é importante. Gera uma energia, uma sinergia com quem produz, com quem consome os produtos. É isso mesmo? Eles são muito importantes. Quando o governador assumiu Flávio Dino, em 2015, só havia na capital, só aqui na ilha. E ele já interiorizou bastante isso. E amanhã vai ser inaugurado, só agora, nesse mês, o 3º restaurante. E fora o banco de alimentos, que também já foi entregue. Nós inauguramos o restaurante aqui na capital, no João de Deus. Inauguramos um em Nilton Belo e amanhã já é a vez de Centro Novo, né? E a previsão até o próximo ano são entregar mais 29 nos municípios do Mais IDH. O que vem a ser o banco de alimentos, para que as pessoas entendam? Bom, o banco de alimentos, a gente sabe que existe, infelizmente, ainda muito desperdício de produtos alimentícios que têm condições de ser consumido. Às vezes ele não está propício para o comércio, não tem um valor comercial,
mas ele é nutritivo e não tem problema nenhum de ser consumido. E é um volume muito grande nas feiras, nos mercados, na Ceasa, nos atacados, e a gente está recolhendo esse produto, separando, processando e levando para 58 entidades que já são cadastradas, que recebem, ou seja, diminui o desperdício e ajuda a segurança alimentar daquelas pessoas que precisam. O papel dos restaurantes populares também tem que ser avaliado, ele não é só um ponto de alimentação, ali serve para palestra, serve para orientação, conversa com nutricionistas. Na verdade, principalmente esses novos que estão sendo inaugurados agora no Mais IDH, eles são centros de referência de segurança alimentar. A gente chama de restaurante porque o principal serviço prestado é o restaurante. Mas lá nós temos salas de aula, nós temos salas para fazer educação física, tem sala para atendimento, lá vai ter psicólogo, nutricionista, enfermeiro fazendo teste de diabetes, de hipertensão. Ou seja, há um conjunto de ações exatamente para melhorar e ajudar a segurança alimentar. Agora, secretário, o governo do estado compra de alguém. Quem é essa pessoa que compra o governo? As empresas que são, através de licitação, contratadas para fornecer esse alimento, elas têm um compromisso de um percentual ser adquirido exatamente do pequeno produtor, do agricultor familiar. Então a gente também, além de levar segurança alimentar, está também promovendo a nossa pequena agricultura. Como que chega então a um valor tão simbólico? Eu já vi situações de restaurantes cobrarem R$2. Os restaurantes esse ano estão cobrando R$3, mas os do programa Mais IDH é apenas R$2. É uma comida balanceada, feita por nutricionista, com muita qualidade, por apenas R$2. A diferença, o complemento, é pago pelo Poder Público Estadual, pelo Tesouro Estadual. Isso tudo, balancear essa comida feita por profissionais, cozinheiros profissionais, administrado por um nutricionista? Todos eles têm nutricionistas diariamente acompanhando todo o processo, desde a chegada dos produtos, o processamento, o tratamento sendo feito, a comida depois de feita, eles ficam lá o dia inteiro e, no caso aqui em São Luís, que tem jantar, também ficam à noite. Qual é a resposta, secretário, da população? Que o senhor tem ouvido falar já dessas respostas, de quem está sendo realmente beneficiado lá na ponta? A gente tem visitado e é muito gratificante ouvir o que as pessoas têm a dizer. Pessoas que a gente sabe que estão, às vezes, procurando emprego com dificuldade, sem uma remuneração fixa, poder se alimentar dignamente. As pessoas, e não é só o fato de se alimentar, a gente tem visto que muita gente tem corrigido os hábitos alimentares, exatamente por esse acompanhamento. São duas nutricionistas que ficam lá, elas ficam acompanhando as pessoas, conversando, chamando para uma sala para dar orientação. Quando ela percebe que alguém tem alguma necessidade, eles vão lá, passam uma dieta para aquela pessoa, ou seja, o retorno que a gente tem escutado de muitas pessoas, assim, tem melhorado muito a qualidade de vida delas. Bom, voltando a falar sobre o banco de alimentos, com relação a essas instituições que estão cadastradas, que recebem esse alimento próprio para o uso, próprio para o consumo, quem são essas instituições? São várias instituições socioassistenciais que já desde o ano passado se qualificaram. Nós pretendemos agora ampliar novamente esse número. Estamos num processo de talvez fazer mais turnos dentro do banco de alimento, que a procura realmente é muito grande. Tem custo, secretário? Para que essas entidades recebam essa alimentação, eles têm que pagar por esse? Não, é de graça. Tem cursos, isso sim, não custo, porque todos eles são qualificados, são treinados, as pessoas que são envolvidas nas entidades e o próprio beneficiário final, ele vai lá para dentro do banco de alimentos. Lá nós temos também uma sala de aula, onde eles são treinados, preparados, qualificados para poder fazer bom uso do produto que estão recebendo. A política de alimentação para essa população com baixo IDH, os municípios, eu percebo que o governo vem focando, vem dando atenção. O que mais a Secretaria está podendo ofertar a esses municípios com tão baixo IDH e como outras cidades também? Além da segurança alimentar, tem os trabalhos das assistências sociais, que são feitos normalmente em parceria com as prefeituras, porque a gente faz o monitoramento, acompanhamento, a cobrança dos municípios para os programas sociais que existem. Nós temos o Bolsa Escola. Além disso, dos programas assistenciais, a gente é parceiro das outras secretarias que levam o desenvolvimento, o programa Mais Renda, geração de emprego. A gente sabe dos sisteminhas que a SAF colocou nesses municípios e o programa de educação. Na saúde, tem a força da saúde que está chegando lá também. Ou seja, são várias ações de várias secretarias tentando exatamente melhorar e ajudar a qualidade de vida desses municípios que eram os mais esquecidos e que, infelizmente, os mais pobres do nosso estado. Bom, com certeza, os municípios vêm bater na porta da secretaria ou na porta do governo, da sede do governo, solicitando esse restaurante popular. Como é que está estabelecido os critérios para atender os municípios? Neste momento, agora, o governador priorizou, até o final deste ano, início do próximo ano, completarmos os 30 do programa Mais IDH.
Muita gente tem procurado, a gente tem dito, vamos aguardar. É um momento difícil, a gente vê na maioria dos estados, alguns estados já fechando restaurantes. Sim. Infelizmente, a crise que o Brasil vive hoje é uma crise tão prolongada, tem afetado muito a nossa economia e muitos governos estão fechando seus restaurantes. E aqui no Maranhão, ao contrário, está se abrindo o restaurante. Secretário Márcio Nais, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, muito obrigado pela sua participação. Amanhã, portanto, em Centro Novo. Eu que agradeço a participação aqui. A gente tem que estar aqui conversando, prestando conta com a população. E amanhã vamos estar lá com o governador em Centro Novo, inaugurando mais esse equipamento. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, a seguir, aqui no JG Tem Esporte, você vai ver ainda. A Anvisa estuda consulta pública para discutir plantação da maconha para uso medicinal. Agora são 6h50. Voltamos já. De volta com o JG, está acontecendo uma campanha organizada pela Secretaria de Saúde do Estado, aqui do Maranhão, com o tema "Você estende o braço, nós achamos seu par". Hoje foi o dia D de doação de sangue, afinal, é Dia Mundial do Doador de Sangue. E aqui na tela nós temos um panorama sobre a situação, sobre essa doação de sangue aqui em nosso estado. Veja só, acompanhando aqui o nosso mês de junho, Junho Vermelho, em 2018 foram 1.966 bolsas de sangue coletadas. A meta aumentou em 20% para 2019 para 2.360 bolsas de sangue. É o que se espera aí ainda para esse ano de 2019. Bom, a gente tem outra informação também a passar para você sobre essas doações. No mês de janeiro até o mês de junho, já tivemos, nesse período de 2018, 19.293 bolsas. Em 2019, já estamos com 18.099 bolsas. Portanto, a gente precisa ainda intensificar essa questão da doação. E vale ressaltar que os canais de local de doação da Hemomar funciona no bairro da Jordoa. Você pode contribuir, ajudar a salvar uma vida no horário de segunda a sexta, de 8 até as 18 horas, e no sábado também, a partir de 8 até o meio-dia. Tá bom? Lá no site da Secretaria de Saúde tem as informações sobre como doar e você pode, com certeza, salvar uma vida. Bom, ainda falando em saúde, a Anvisa estuda realizar uma consulta pública para liberar a plantação de maconha para fins medicinais. A medida não deixa de ser polêmica, mas o país tem leis que precisam ser adequadas quando o assunto é política sobre drogas. Há 5 anos, a família da Thaís, que tem epilepsia refratária, importa esse medicamento produzido com a cannabis. O quadro da filha melhorou 80% com o uso do remédio, que chega a custar em torno de 4 a 5 mil reais. É uma planta proibida no país, mas que a Anvisa está aberta para que outros pacientes tenham mais acesso, né? O que a gente gostaria no futuro é que as associações pudessem também ter o cultivo e também fazer a medicação. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já permite o registro de medicamentos feitos com substâncias como o canabidiol, mas só um produto importado conseguiu a regulamentação até o momento. A novidade é que agora a Anvisa vai levar à consulta pública a proposta para a liberação do cultivo e da produção de maconha no país, para fins medicinais e científicos. A nova regra prevê o plantio restrito a lugares fechados por empresas credenciadas. A discussão tem gerado muitos posicionamentos. Cedo ou tarde, isso iria acontecer, na minha visão. Aliás, eu tenho anunciado isso nos diversos artigos que eu tenho feito aqui pelo Brasil inteiro. A possibilidade do governo brasileiro, através da vigilância sanitária, propor essa legalização, em tese, de produtos relacionados ao consumo de cannabis, a pretexto de legalização para uso de medicamento. Eu acho que isso é uma temeridade. Segundo a Anvisa, a venda e entrega das plantas produzidas só poderá ser feita a instituições de pesquisa, fabricante de insumos farmacêuticos e fabricantes de medicamentos. Não está constatado efetivamente, e isso de linguagem geral, a eficácia nem como anticonvulsivante, nem como outra coisa qualquer, do canabidiol. Olha, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a gratuidade de 30 minutos nos estacionamentos dos shoppings de São Luís. Essa ação foi questionada pela Associação Brasileira de Shopping Centers. A lei é municipal e de autoria do vereador Pavão Filho.
Por esta decisão do ministro Ricardo Lewandowski, os shoppings e demais estacionamentos privados vão poder cobrar os valores já nos próximos dias. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou a retirada da obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação. Além de acabar com a obrigatoriedade do uso do simulador, o CONTRAN também diminuiu de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para os aspirantes à habilitação da categoria B. Hoje foi o primeiro dia de visitação ao Museu da Gastronomia em São Luís. O local apresenta as principais iguarias típicas do nosso estado. Além da exposição, que reunirá informações e curiosidades da gastronomia maranhense, o local é dedicado à oferta de cursos permanentes de capacitação na área da gastronomia. Para a reforma do prédio, que manteve seu projeto arquitetônico conservado, foram realizados serviços estruturais, como os de reparação elétrica, hidráulica e recuperação de piso e forro. Muito bem, agora é hora do esporte. Ana Tereza Viegas, já aqui conosco para conversar sobre o final de semana esportivo. Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Hugo, bom, a gente tem amanhã 2 jogos pela Série C, Sampaio e Imperatriz. Quero até já puxar as cartelas aqui para informar o pessoal, atualizar. O primeiro jogo é do Imperatriz. Imperatriz vai jogar contra o líder, o Ferroviário, às 4 da tarde no estádio Presidente Vargas. Imperatriz já está lá no Ceará. Bom, Imperatriz que está na 6ª colocação, vem de uma vitória contra o ABC. O técnico Paulinho Kobashi sabe que esse próximo confronto vai ser delicado, porque é o líder, o Ferroviário, mas tem que aproveitar essa sequência aí positiva, ganhar forças para fazer um bom jogo também lá no Ceará. O próximo confronto é Sampaio Corrêa. A gente tem o Sampaio Corrêa que vai jogar aqui no Castelão, recebe o Lanterninha, o ABC, o jogo é às 7h15 da noite, amanhã também no Castelão. Sampaio Corrêa que vem de 2 derrotas consecutivas, está em situação oposta ao Imperatriz, mas está em 5º lugar, saiu do G4, mas ainda está em 5º lugar. A dúvida do técnico Julinho Camargo é com relação ao Ulisses e também o Dionis, o volante Dionis, os dois estavam no departamento médico. O Ulisses sentiu um desconforto na coxa, mas chegou a treinar e os dois foram relacionados para essa partida. Já saiu a lista ali de relacionados e os dois estão na lista. Pode ser também que apareça o Felipe Dias e o Lucas Lucena no meio de campo. E aí a gente tem na segunda-feira, começando aí o mata-mata para a gente, para o Motoclube. A gente tem um jogo da Série D importantíssimo. O Motoclube vai viajar domingo de manhã cedinho para encarar o Floresta fora de casa, também lá no Ceará, no Presidente Vargas, Lembrando que amanhã o Imperatriz vai jogar, mas é pela Série C. Aqui a gente está falando da Série D. É mata-mata, é muito importante o Motoclube trazer uma vitória aí fora de casa para aqui no Castelão já avançar mais uma etapa. Inclusive, o técnico, o Wallace Lemos, falou sobre esse confronto. Olha só. Olha, é uma equipe muito bem estruturada em todos os aspectos, tanto dentro como fora do campo. Nós que somos do meio, nós sabemos, acompanhamos todas as regiões, e todas as equipes, e o Floresta é uma dessas que vem numa ascensão muito grande dentro das suas competições. Mas independente disso, nós estamos totalmente focados, preparados, já analisando todos os aspectos pertinentes a essa equipe, que iremos enfrentar. Teremos muito cuidado, mas com a proposta a mesma de sempre, de buscar o resultado, independente de ser dentro ou fora de casa. Esse jogo Moto e Floresta é segunda-feira, 4 da tarde. O Motoclube viaja domingo de manhã cedinho. E aí só uma última informação, Hugo, é que o lateral esquerdo, o Mário Henrique, já foi liberado e pode ser que ele tem essa estreia do Mário Henrique nesse confronto de segunda-feira. Então, boa sorte ao Imperatriz, ao Sampaio Corrêa e ao Motoclube, que a gente possa aí vir com bons resultados na segunda-feira, Hugo. Pois é. Ana, muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada, boa noite e bom fim de semana a todos. Bom, a seguir, as novidades na programação da TV Guará. Saiba o que vem por aí após o intervalo. Agora são 7h02.
Pelo gráfico da tábua de marés, a primeira pré-mar acontece às 5h09 da manhã, com 5,6 metros. Às 11h38, vem a baixa-mar, com 0,6 metros. Às 5h38 da tarde, a nova pré-mar, com 5,3 metros. Por fim, a baixa-mar, às 11h51, 0,8 metros. De volta com o JG, que neste bloco vai falar de estreias. Na próxima segunda-feira vai começar o programa Diálogos do Rangedor, comandado pelo Dr. Iglesio, com quem nós conversamos agora aqui no estúdio. Boa noite, Dr. Iglesio, deputado estadual. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará. Uma alegria estar aqui contigo. Bom, formidável essa proposta. O senhor, como deputado, atuante, percebendo as necessidades de poder noticiar o que está acontecendo, esses diálogos com os deputados, noticiar os fatos que acontecem na Assembleia, popularizar as informações. É mais ou menos isso que o programa tem a nos oferecer? Exatamente, é uma tendência de aproximar o parlamento de quem tem interesse em acompanhar a política, que teoricamente todos deveriam ter essa curiosidade de acompanhar. Por quê? Porque somos nós, dentro da Assembleia, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, que terminamos representando a população e os anseios, de toda forma, de todas essas pessoas. Então, o programa ele vem justamente nessa tentativa de fazer uma aproximação da Assembleia Legislativa com você, aí dentro de casa, a partir do momento que a gente tem uma conversa muito franca, muitas vezes, inclusive, políticos de posições diferentes, isso, e ideologias diferentes, posicionamentos diferentes, mas todos estão ali, foram merecidos, estão lá naquele espaço por meio do voto, tem que exercer uma atividade, tem que mostrar a que veio, e esse momento é de debate, é de proposições, de aprofundamento sobre o que está sendo proposto, debater até os projetos que estão sendo apresentados. O parlamento ele pressupõe diálogo, e diálogo a gente estabelece não apenas com quem pensa como nós, mas também com quem pensa de maneira diametralmente oposta muitas vezes, e a gente tem que chegar num entendimento. Então, o programa vai mostrar justamente isso, a necessidade de a população entender como se estabelece um diálogo entre os próprios parlamentares e agentes diversos de outros poderes aqui dentro do Estado, também atores sociais importantes. Vai chegar uma fase que a gente vai fazer diálogos também com pessoas ligadas a movimentos sociais, atores de outros poderes, procuradores, secretários de Estado, governador, senador, deputados federais. Então a gente vai realmente tentar mostrar para a população que a política está e precisa ficar mais próxima ainda de cada um dos que assistem, dos que participam da vida em sociedade, né? A gente percebe pelas redes sociais, hoje em dia é uma grande vitrine. Percebo, acompanho as redes sociais de quase todos os deputados. O senhor caminha pela nossa capital, caminha pelo nosso interior do estado. A pauta acontece ali, nas ruas, né? Dali que a gente tira grandes destaques para poder noticiar os fatos aqui no nosso telejornal. Acredito que assim devem nascer também as proposições de diálogos que o senhor vai ter no seu programa. Não existe política sem aproximação social, e não existe aproximação social sem caminhar realmente pelos diferentes lugares, conversar com os diferentes tipos de pessoas e receber os feedbacks que a gente tem recebido também, no sentido de nos orientar a construir também tanto propostas de lei, como colaborar com o executivo, o judiciário também de alguma forma, sobre a construção de políticas públicas para o Maranhão. O Maranhão é um estado que tem um desenvolvimento ainda a ser trabalhado por muitos e muitos anos para que a gente alcance o mínimo que a gente espera, dentro do que a gente acredita que seja justo, que seja digno para a população. Um estado que de 2.400.000 trabalhadores, você tem uma quase totalidade, 80% desses que trabalham diariamente registrados dentro do estado, que são acessíveis aos cadastros de emprego. Essas pessoas ganham de 2 salários mínimos para baixo. Então, a pobreza ainda é muito grande dentro do nosso estado, e a gente vence a pobreza com políticas públicas que estimulem o desenvolvimento e a própria educação, garantindo respeito à população e pleno acesso aos direitos. Deputado, o senhor recentemente fez uma apresentação sobre o nosso transporte público. O senhor pontuou aí problemas do nosso estado. O transporte público é um problema também nas cidades pequenas, mas aqui na capital está chegando a um momento muito difícil. O senhor fez um estudo, o senhor fez visitas até a outros estados, outras capitais. Sim. O que é que o senhor pode dizer sobre esse panorama que a gente vive, que não está fácil?
Primeiro, a gente tem que destacar que atuamos com responsabilidade dentro da análise do sistema, não temos nenhum tipo de interesse que não seja o da sociedade como um todo. E quando você pensa em sociedade como um todo, a gente pensa em 1.100.000 moradores da ilha, numa ilha que tem 320 mil carros, 120 mil motos, um sistema de transporte que tem algumas empresas que passam por dificuldades financeiras, 7.500 funcionários diretamente contratados, entre motoristas, cobradores e outras profissões, e você tem que fazer uma análise muito clara da situação para poder tomar ações efetivas. O que eu quero dizer com isso? Foi recentemente debatida a questão aí da redução do número de cobradores dentro do sistema público de transporte de São Luís. Pois bem, isso equivaleria hoje a mais ou menos entre 500 e 600 cobradores dentro do sistema. O sistema de bilhetagem automática, desde que ele foi instituído em 2007, ele já poderia ter retirado completamente os cobradores do sistema, mas não foi feito. Por quê? Porque a gente sabe que tem que ter responsabilidade com os empregos, né? Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que ele diz assim, 65% dos jovens do ensino médio hoje, eles trabalharão em empregos que ainda nem existem. Ou seja, está havendo uma revolução tecnológica e algumas profissões elas vêm sendo substituídas com o tempo. Mas precisa ser preparado, precisa, né, deputado? Claro. As pessoas de 2007 foi apresentado por bilhetagem eletrônica, nós estamos em 2019 e a coisa já poderia ter já poderia estar bem mais avançada. Então, o que a gente precisa? Lembrar, por exemplo, já teve período que o que mais tinha dentro da sociedade era soldado. Por quê? Porque o Brasil vivia lá atrás no Império, uma perspectiva de guerra. Hoje a gente não tem isso. Então, vai mudando com o tempo. O que a gente precisa hoje, por exemplo, essa questão dos cobradores. As empresas têm um turnover. O que é isso? É a renovação dentro dos seus próprios quadros da ordem de 12% ao mês. O que é isso? O funcionário entra e não fica. O que acontece? Você reprofissionaliza o funcionário lá dentro, o cobrador, transforma no motorista, transforma num assistente de informática, transforma num atendente, transforma num frentista, transforma num administrativo, e à medida capacita, dá a chance a ele. Outra coisa que eu acho importante a gente começar a trabalhar, aproveitamento econômico dos terminais de integração. Por quê? Hoje eles estão entregues em informalidade. Informalidade a gente sabe que gera um serviço de pior qualidade, não tem garantias à população e não contribui em nada para a prefeitura. Olha só, então você de casa vai poder acompanhar esses debates, com certeza, sobre o transporte público, sobre saúde, sobre tantas outras coisas. Segunda-feira, portanto, estreia doutor Iglesias aqui com Diálogos do Rangedor. Só queremos agradecer, desejar boa sorte e seja bem-vindo à nossa equipe da TV Guará. Agradeço demais pela oportunidade aqui, a casa abriu as portas com todo carinho e aguardo vocês realmente segunda, 10h30 da noite, para assistir o nosso primeiro programa. Vai ser uma conversa nossa com o presidente da Assembleia, reeleito, o deputado Otelino Neto. Então, até segunda-feira, um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Bom, e tem mais estreia na telinha da TV Guará. É o programa De Mãe para Mãe. No próximo domingo, dia 16 de junho, a TV Guará estreia um programa pioneiro na televisão maranhense. O De Mãe para Mãe, voltado para assuntos do universo materno, promete formar uma grande rede de apoio para as mamães que estão sempre em busca de informação. À frente desse novo projeto está a repórter Mariana Dias, jornalista da TV Guará, que vai fazer a apresentação e reportagens. Há 9 anos, ela trabalha na área da comunicação social e, depois de ser mãe, idealizou o projeto para falar sobre maternidade. Hoje, a sua principal missão. A minha missão e a de todas as mães que estão no programa é levar a informação de qualidade, apurada, para o maior número de mães possíveis, para, de repente, não auxiliar, não ajudar de fato, mas dar um suporte no maternar de cada mãe. Na equipe também estão mães especialistas em diferentes áreas, que abordarão temas como desenvolvimento infantil, moda e beleza, decoração e empreendedorismo em quadros fixos do programa. A equipe visitou a emissora e conheceu os bastidores do nosso jornalismo. Tatiana Gali, Amanda Alícia, Flávia Batista, Tayane Lobo e Raíssa Lima não escondem a expectativa.
Eu espero que toda mãe encontre identificação e acolhimento, que ela possa assistir e se sentir cuidada, sabendo que foi feito especialmente para ela. Eu espero alcançar o maior número de mães possíveis e aí sim nós estaremos cumprindo nossa missão. Que a gente consiga facilitar o dia a dia dessas mães, esse que é o nosso interesse, né? Fazer uma rede de apoio de fato, em que elas possam encontrar no programa um alento aí para a correria do dia a dia e também um espaço com muita informação. Eu já faço um trabalho com mães e eu acredito que o de mãe para mãe eu vou poder conseguir alcançar o máximo de mães possíveis e a gente vai fazer esse trabalho mesmo de acolhimento, né? E também falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Creio que seja chegar mais próximo das famílias e trazer uma maternidade mais leve e livre de preconceitos, né? Onde a gente pode fazer com que as famílias entendam melhor que cada uma é uma família e tem a sua individualidade e que a gente precisa respeitar e ajudar na medida do possível. Com esses propósitos que juntas elas vão esperar pelos nossos telespectadores todo domingo, às 8h30 da manhã. É isso então. Outras notícias no portal guará.com. Fica agora com os analistas que entrevistam o candidato a reitor da UFMA, professor João de Deus. Um excelente final de semana e até segunda-feira. TV Guará, seu canal com o Maranhão.